até a ceifa. E por ocasião da ceifa, tirei aos ceifeiros, colhei primeiro joio e atalho em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Olha, seja a palavra do joio e de trigo. Jesus falava aqui do reino dos céus, sempre fazendo comparação aqui na terra, para nós entendermos. Olha, mas cedo naquele campo existia o trigo, mas existia também o joio. O joio, queridos, no significado aqui seria as pessoas, os ímpios aqui, as pessoas na terra aqui, que não buscavam ali adorar a Deus. Mas o trigo significava ali o povo de Deus, estando ali em comunhão com Deus, buscando ali a presença de Deus. Mas existia também o joio também, no meio ali daquele campo. Mas o Senhor deixa, no final ali da ceifa, quando os anjos vierem buscar o meu povo aqui na terra, Ele vai separar o joio do trigo. Vai pegar primeiro o joio, depois que recolher o joio, queimar o joio. Veja que situação. E o trigo ele vai ali recolher, levar ali, para os braços de Jesus Cristo ali na glória. Os anjos têm essa missão. Então ele falava aqui, ele disse, o inimigo é quem fez isso. E o servo disse, querem pois que vamos arrancar o joio? Não. Então ele disse, não, para que eu colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Porque quando o joio ali se entrelaçava entre o trigo, porque é assim, é um tipo de vegetação, e quando está o trigo ali, nasceu o joio. Ele se entrelaça entre o trigo. E na hora da hora da colheita, os ceifeiros chegam ali e começam a tirar com cuidado o joio, porque eles estão entrelaçados com o trigo, porque senão vai também destruir o trigo também. Então, com todo cuidado, eles tiram ali aquele joio que está entrelaçado com os trigos ali para não prejudicar o trigo, e depois tira aquele joio e queima tudo. É assim que o Senhor faz a comparação daqueles que vão ser ali julgados, E esse joio faz assim uma comparação das pessoas que não obedecem, não querem saber do reino de Deus, da sua justiça. Significa assim para o Senhor Jesus Cristo o joio. Mas aqueles que servem a Deus, buscam a sua justiça aqui na terra, para o Senhor é o trigo. Ao campo foi semeado, mas existia ali o joio e o trigo. O joio significava ali as pessoas que não querem ter uma comunhão com Deus, servir a Deus, e depois serão lançados ali, serão queimados. Isso é a realidade com eles, O Senhor faz uma comparação, mas com o trigo é diferente. Com o trigo, cuidado é maior, porque tem valor. O trigo ali, ele frutifica e dá uma semente frutífera. Nós podemos colher aquele trigo ali, e ali o Senhor faz essa parábola para mostrar à humanidade que na ceifa deixa crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi ao ceifeiro, colhei primeiro o joio e atalhei molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Glória seja dada ao nome do Senhor. Depois ele vem com a palavra do grão de mostarda e fermente. A outra palavra lhe propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem pegando, dele semeou no seu campo, o qual é realmente o mais pequeno de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se animam os seus ramos. Veja que ele faz a comparação também com o grão de mostarda. Veja que o reino de Deus, o reino do Senhor e Salvador Jesus Cristo começou ali, pequenininho, Os 12 discípulos aqui na terra, Jesus ali proclamando o Evangelho, a semente do Evangelho sendo ali proclamada. Veja que cresceu ali, em Jerusalém, se expandiu pelo mundo inteiro. Veja aquela semente tão pequenininha, A semente do Evangelho tão pequenininha, mas cresceu tanto. É semente ali, era um grão de mostarda. Mas
Mas ela cresceu de tal maneira que se expandiu pelo mundo inteiro. Essa semente tão maravilhosa do Evangelho que Jesus pregava no passado, se expandiu pelo mundo inteiro. Então Jesus faz uma comparação. Depois ele diz mais, outra parábola ele diz: o reino dos céus é semelhante a um fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Jesus faz ali, fala também do fermento. O fermento faz crescer, né? Faz crescer o bolo. O fermento ali, quando é usado na alimentação, ele tem essa qualidade de aumentar, de fazer crescer. Mas ali nós vemos ali que nós estamos falando desse reino do Senhor, de crescermos na terra, no Evangelho, e se expandir no mundo inteiro. Ele faz essa comparação. Olha, o reino de Deus, ele foi pequeno no início, né, da proclamação, mas depois cresceu. Cresceu de tal maneira que muitas pessoas hoje estão caminhando com Jesus Cristo nos 4 cantos da terra, não só lá em Jerusalém, onde nós semeamos a lei, né, mas também todo mundo se expandiu o Evangelho. Hoje nós podemos ver muitas vidas aqui sendo resgatadas pelo Senhor, aceitando o Evangelho, aceitando Jesus Cristo como o Salvador de suas vidas. Tudo por causa daquela sementezinha, queridos, que foi plantada ali em Jerusalém. Jesus Cristo falava aqui desse fermento que cresceu. Ele fala aqui de uma mulher. Outra parábola ele diz: o reino do céu é semelhante a um fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Quantos exemplos nós podemos aqui tomar, né, para nossas vidas? Lá mesmo na África existia ali aquele movimento ali do apartheid, né? E foi preciso que Nelson Mandela levantasse ali uma voz naquele país contra, né, o apartheid, de tal maneira que aquela sementinha ali daquele presidente ali, que hoje é presidente ali da África do Sul, se não me engano ainda é presidente, mas aquela sementinha de Nelson Mandela ali cresceu de tal maneira que se expandiu em toda a África. E foi então, né, houve aquela revolta toda ali naquele país, mas eles chegaram a ser vitoriosos, né? E aquela sementinha ali de Nelson Mandela cresceu de tal maneira que ali na África do Sul, o apartheid ali, na história do passado, glória seja dada o nome do Senhor. As pessoas falam tanto, né, de preconceito racial, mas lá na África existiu, né, e foi de uma forma terrível. Não aqui no Brasil, mas ali na África a perseguição foi terrível. Eles sofreram muito no apartheid. Outros exemplos nós vemos ali, através, né, de uma sementinha pequena ali. E a sementinha ela faz crescer, esse fermento também faz crescer, de tal maneira que se torna grande aqui na terra. Olha, seja dado o nome do Senhor, o reino de Deus, o reino do céu é semelhante ao fermento que a mulher toma e introduz em 3 medidas de tal farinha, até que tudo esteja levedado. Olha, seja dado o nome do Senhor. Tudo isso, disse Jesus, por parábolas. A multidão e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Glória seja dada ao nome do Senhor. E veja que Jesus começava ali a explicar aos discípulos: olha, vocês querem saber a explicação do joio? Veja a explicação. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé dos seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. O joio e o trigo que foi semeado ali. No campo existiu o joio e existiu o trigo. O joio significava ali as pessoas que não queriam obedecer a Deus, andar na presença de Deus. E o trigo significava quem queria estar em comunhão com Deus aqui na terra. Olha, eu vou explicar. E ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Jesus Cristo semeia a boa semente, ele é o Filho do Homem. E estava ali semeando a boa semente, que é o trigo, e é o Filho do Homem, e o campo é o mundo. O campo é o mundo. Está vendo esse campo? É o mundo.
E a boa semente são os filhos do reino. E as boas sementes são os filhos do reino. São todos aqueles, né, que servem a Deus, que estão em comunhão com Deus. Esses são os filhos do reino. E os joios são os filhos do maligno. Os joios são os filhos do maligno, aqueles que servem ao maligno, a Satanás, as suas obras aqui na terra, que é matar, roubar e destruir. Mas as obras de Deus, queridos, né? As obras do Senhor é amor, é paz, benignidade, paz, mansidão, temperança, fé, né? Tudo isso Deus faz em nossas vidas, porque são frutos ali de Deus que fazem brotar em nosso coração através de nós ouvirmos a palavra do Senhor e deixarmos essa semente que o Senhor ali semeava no passado, ser semeada também nos nossos dias atuais. Nós recebemos essa sementinha, que é pequenininha, mas se faz grande em nossas vidas. Como foi também ali em Jerusalém, começou aquela sementezinha pequenininha do Evangelho, queridos, mas cresceu, se expandiu no mundo inteiro. E hoje nós estamos aqui falando dessa semente, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo ali, falando desse reino do céu, desse reino de Deus, queridos. O Senhor fala dessa semente, a palavra de Deus, que estava ali sendo proclamada. Jesus semeava, o inimigo que semeou é o diabo. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do rei, e os joios são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeou, o joio, é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos, e a ceifa é o fim do mundo. E quando chegar no dia da ceifa, o Senhor vai separar o joio do trigo. Nessa realidade, queridos, no dia da ceifa, o Senhor e Salvador, Jesus Cristo, vai separar o joio do trigo. Não tem jeito. Essa realidade que vai acontecer no futuro. Como ele diz, o inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Tem os ceifeiros, os anjos de Deus, colher ali, não é? No arrebatamento da igreja, todos aqueles que aceitaram a Cristo aqui na terra serão arrebatados, serão recolhidos pelo Senhor. Os anjos do Senhor, nos 4 cantos da terra, vêm buscar a sua igreja aqui na terra. Olha, seja dada o nome do Senhor. E é motivo de nós nos alegrarmos na vida do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estávamos ali, queridos, observando um vídeo ali pela internet daquele presidente do Irã, Ahmadinejad. É até difícil dizer o nome dele. Nós nos comunicamos ali através do Facebook. Nós conseguimos nos comunicar com o presidente do Irã, aquele Ahmadinejad, e também o presidente da Coreia do Sul. O nome dele também é complicado, muito complicado, mas o pai dele faleceu, foi da Coreia do Norte, o pai desse presidente. Quem assumiu foi o filho da Coreia do Norte. Mas eles ali têm uma política ali, é comunista, aquele país, uma política comunista, mas tanto o presidente do Irã como esse presidente da Coreia é uma política comunista. Mas nós ali conseguimos nos comunicar com eles através do Facebook. Se vocês colocarem o nome do presidente do Irã ou presidente da Coreia do Norte, vocês vão poder ver ali no Facebook e poder se comunicar com ele. Desejei ali o próspero ano novo, um Feliz Natal para ele. Ele me respondeu, agradecendo, obrigado, muito obrigado. Agradeceu o presidente ali da Coreia do Norte, me agradeceu por ter enviado ali um e-mail para ele, desejando próspero ano novo. E tanto ao presidente ali dos Estados Unidos, Obama também, enviamos ali também, desejamos a ele um próspero ano novo, um feliz ali ano novo, próspero ano novo, um feliz Natal. Desejamos também a Obama, ele respondeu também. Olha, seja dada o nome do Senhor, porque quando nós postamos ali no Facebook, nós colocamos os vídeos de pregações que nós realizamos. E através dos vídeos, eles conseguem nos ver aqui no Brasil. Olha, seja dada o nome do Senhor, conseguem ver as pregações que nos faz render alguns frutos. Nos faz render alguns frutos.
nós nos comunicamos com esses presidentes. Nos faz lembrar ali, o presidente do Irã, agora há pouco estava ali na ONU, e fez ali uma declaração ali na ONU e começou a falar da volta de Jesus. Como é que um presidente de um país daquele do Irã vai falar da volta de Jesus? Mas, por incrível que pareça, ele começou a falar que Jesus ia voltar. Jesus vai voltar e começou a falar nesse rei, que ele reinaria aqui na terra. Veja ali, Ahmadinejad, o presidente do Irã, falando da volta de Jesus. Teve um cidadão que chegou a dizer: não, ele está falando do anticristo, não está falando de Jesus não. Bom, se é assim que eles pensam, mas nós nos comunicamos com ele. Ele tem visto as pregações que são realizadas aqui na praça de Pernambuco. Ele tem visto que nós postamos os vídeos. E glória seja dada ao nome do Senhor, que está rendendo alguns frutos. Pelo menos ele falou na volta de Jesus. Se ele se converteu ou não, eu não sei. Mas que ele falou que Jesus vai voltar, ele falou. Na ONU ali, declaração da ONU. Mesmo porque ele entende que é a linguagem que todo mundo recebe aqui na terra. Quando você fala de Jesus aqui na terra, é mais fácil as pessoas aceitarem. E partindo de um presidente daquele país do Irã, ele falar que Jesus vai voltar. Imagina ali na ONU, na repercussão que teve na ONU, falar que Jesus vai voltar. Imagine, queridos. Mas é importante, tem rendido alguns frutos. Nós ali proclamamos o evangelho aqui nas praças e postamos ali. Enviamos ali a esses presidentes aí, desses países. E as pessoas podem até chegar a dizer: será que o irmão está fazendo diplomacia com outros países? É importante sim que possamos fazer até um trabalho diplomático com outros países. Cheguei a convidar, vem aqui para o Brasil. O Brasil lhe recebe de braços abertos, como recebeu também a Ahmadinejad um tempo desse. Lula recebeu de braços abertos aqui. Então, queridos, o Brasil é um país abençoado. Estamos aqui de braços abertos para receber qualquer líder mundial de qualquer país, de qualquer nação aqui na terra. Porque nós estamos aqui declarando que é um país abençoado, porque Deus abençoa este lugar. Deus abençoa com sua presença e através da sua palavra nós podemos ver as bênçãos de Deus acontecendo aqui neste lugar. Não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. E nós podemos declarar aqui que Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Os milagres de transformação, de salvação, de libertação que acontece aqui no Brasil, acontece em todos os países onde se prega o evangelho. E nós podemos ver aqui a explicação da parábola do joio. O Senhor falava ali para os discípulos: olha, tem uma vocês precisam saber o que é que vai acontecer com o joio. Na minha volta aqui a essa terra para buscar a minha igreja, tenham cuidados, não façam parte desse joio não façam parte não, mas façam parte do trigo do Senhor. É esse trigo que eu vou recolher para estar na minha presença na glória, mas do joio não. O joio vai ser queimado, no bico não. Façam parte do trigo do Senhor. E a explicação da palavra do joio. E estão tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram até dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a palavra do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem, Jesus Cristo. Semeou a boa semente. E o campo é o mundo, olha ali o campo. Tudo isso aqui é o campo, queridos. Tudo isso aqui, essa terra é o campo. E nessa terra, nesse campo, existem pessoas que vivem nessa terra. Como o Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira. E quando Ele fala no mundo, Ele fala aqui na humanidade, querido. Nas pessoas aqui, não é só na terra não, mas nas pessoas que residem aqui, nesse mistério terrestre. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é esse mundo, é esse campo que o Senhor está falando aqui. É esse campo. E ele diz: e o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. E as boas sementes são os filhos do rei. Todos aqueles que recebem Jesus Cristo, a sua palavra, são os filhos do rei, recebendo no seu coração, guardado e agora aplicado na sua vida. E agora são os filhos do rei. E os joios são os filhos do maligno. E aqueles que não receberam, não aceitaram a palavra de Deus, agora são os filhos do maligno. Isso é a realidade. São os filhos do maligno, aqueles que não recebem a palavra de Deus.
Porque a fé não vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer um milagre. Eu me lembro no passado, antes de me voltar para o Senhor, não é? Nós, quando estamos no mundo, nós temos alguns vícios, né? É a bebida, às vezes é o cigarro, tudo isso nos faz afundar cada dia mais ali em doença, enfermidade. Tudo isso é consequência da nossa natureza no pecado. Mas quando nós nos voltamos ao Senhor, nós percebemos o milagre de Deus acontecendo em nossas vidas. Porque aqueles desejos que nós tínhamos no passado, ele começa a morrer. Ah, se eu sentir o desejo ali, no vício, aquele desejo morreu. Como é que acontece esse milagre? É interessante isso, né? Do dia para a noite, você ser transformado, você não sentir mais o desejo pelas coisas aqui que leva à destruição do homem, seja o vício, seja a bebida, tudo isso, que depois que nós aceitamos a Cristo, quando vemos no milagre de Deus em nossas vidas, Deus faz esse milagre da noite para o dia, e nós vemos ali uma mudança radical em nossas vidas. Quem bebia, deixa de beber. Quem fumava, deixa de fumar. Quem se prostituía, deixa de prostituir-se. Tudo isso porque acontece um milagre em nossas vidas de transformação espiritual, por aceitarmos Jesus Cristo. É tão simples, queridos, né? Nós aceitamos Jesus Cristo, entregamos os nossos caminhos ao Senhor, confia nele, que ele tudo mais o fará. O que nós necessitamos aqui na terra, que é a libertação de algum vício, não é das drogas, deixa Deus operar este milagre de libertação, confia nele, e ele mais o fará aqui na terra. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas é ali. E assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo. E os que cometerem iniquidade, lança-leão na fornalha de fogo. Ali haverá tanto ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do céu. Pai, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Novamente o Senhor fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Só falta dizer o que o Espírito de Deus diz à igreja, né? Só falta dizer isso, mas o Senhor, ele pode falar no nosso coração, porque o Espírito Santo de Deus é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, é ele que fala nos nossos corações. Na realidade, é isso que acontece em nossas vidas, é ele que fala a nossos corações, para nós entendermos e compreendermos o milagre da salvação. Porque o Senhor fala aqui, olha, vai acontecer isso com o joio. O joio representa ali todos aqueles que não aceitaram. Jesus fala aqui da salvação, né? Da reconciliação do homem com Deus, do nome do nosso nome ser escrito no livro da vida. Tudo isso Jesus fala, de nós aceitarmos a sua palavra, o Evangelho. O homem, ao rejeitar, como ele disse, se transforma em joio e não em trigo. Aqueles que aceitam a palavra do Senhor, que se transformam no trigo. Veja que transformação, do joio para o trigo, né? E estava ali na condição de joio e passa agora a ser trigo. E o trigo vai ser recolhido. O trigo vai ser recolhido, enquanto o joio vai ser queimado. Essa é a realidade. E mandará o Filho do Homem aos seus anjos, e eles colherão dos seus anjos. E mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. E lança-leão na fornalha de fogo, e ali haverá tanto ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o céu, no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória seja dada ao nome do Senhor. Estávamos ouvindo até há pouco ali, eu fui até aqui no estado de Goiás, mais ou menos. Houve ali uma acusação, não fala aqui de escândalos, que iam surgir escândalos aqui na terra, mas tem surgido aí escândalos, pessoas aí que têm cometido aqui, né, coisas abominadas aos olhos de Deus, e até pessoas que se dizem aqui líderes religiosos,
e às vezes comete ali coisas abomináveis, né? Nós podemos ver isso na religião, aí se chama pedofilia. Nós estamos ali, observando um vídeo ali, em um estado aqui de Goiás, em que o pastor estava sendo acusado de abusar de 6 meninas, 6 crianças. Depois, a advogada dele conseguiu provar que ele não tinha nada a ver com o assunto, e ele foi liberto. Ele dizia ali, a advogada dele, apesar de ser uma mulher, veja, uma mulher defendendo uma pessoa, né, dessa acusação. Então a mulher defendia ele dessa acusação. Ele ter ali, as pessoas ali acusarem ele de ter feito isso. Mas eu digo isso, tenha muito cuidado, porque muitas vezes a acusação pode ser falsa, e muitas vezes, por causa desse tipo de acusação, pode ter uma reação de Deus. Pode ter uma reação de Deus não se agradar com uma reação dessa, porque uma coisa dessa aconteceu semelhante nos Estados Unidos. Mais ou menos uma cidade aí, que eu não me esqueço o nome dessa cidade, não sei se foi Los Angeles, uma cidade dessa, que aconteceu de haver um avivamento espiritual no passado. Houve um avivamento espiritual na rua Azusa ali, naquele país, e as pessoas começaram a falar mal dos irmãozinhos, começaram a chamar de loucos. Ah, esses irmãos estão loucos. Estão falando aí desse poder de Deus. Havia ali uma coisa que espantava as pessoas. As pessoas chegavam ali, recebiam milagres, curas, e até as mulheres se tornavam pessoas assim de importância, de tal maneira que os pastores daquela época, pastor, não me lembro o nome dele, mas ele dava cargos de liderança às irmãs, e elas tinham responsabilidade de liderar também campo ali, de trabalho ali, missionários, na pregação do Evangelho. Eram irmãs abençoadas por Deus. Mas nós vemos ali, e Deus começou ali a fazer um trabalho tão lindo, tão maravilhoso ali, através da Rua Azusa ali, que o avivamento se espalhou em todo mundo, até chegar ao Brasil. Chegou ao Brasil, né? E começou ali em Belém do Pará, até chegar a todos os estados e capitais do Brasil. É chamado agora o revestimento de poder, e começou ali na Rua Azusa. Mas na Rua Azusa, inclusive eles diziam ali que aqueles irmãos chegavam